Olá, hoje eu vou resenhar este livro aqui, The Silent Victims, The Aftermath of Failing Children on Their Mothers' Lives, de Charles Clout. E por que esse livro? Porque ele contém depoimentos de mães de serial killers americanos e entre esses depoimentos a mãe de Jeffrey Dahmer, a Joyce. O livro do pai ficou mundialmente famoso, né? Como um depoimento dramático de uma tentativa de buscar suas falhas, explicar aquilo que tinha ficado obscuro nos noticiários da TV na época da descoberta, né, dos homicídios. Mas a mãe acabou assumindo muito da culpa imputada pela imprensa, principalmente, né? Como aquela que abandonou o lar e deixou o Jeffrey com seu pai no momento que precisava. E aí teria, a partir daí, que pelo menos na série aparece o alcoolismo, né, como um componente. Mas aqui ela esclarece, né, que o Jeff já era maior de idade, ele quis ficar com seu pai e de fato a personalidade mais introspectiva do Jeff combinava mais com a do pai, assim como o do David combinavam com a da mãe. E ela mantinha o contato, né, não é nada assim como a série acabou pintando, né, vamos dizer assim. Mais do que isso, é um relato muito comovente de uma mulher que também sofreu abusos de seu próprio pai, não teve uma vida fácil e também o casamento não ia bem por culpa dela, vamos dizer assim. Eram duas personalidades muito distantes, né, nos interesses. Ela, depois que se divorcia, vai procurar reaver a sua graduação, chega até o mestrado, consegue trabalhar com pacientes com AIDS, né? Naquela época o tratamento ainda não existia, então essas pessoas estavam condenadas, né? E ela conseguiu fazer um bom trabalho com esse pessoal, pelo menos até eclodirem, né, os escândalos dos homicídios do seu filho. A partir daí ela sofre assédio no trabalho, isso foi mostrado na série, né? E ela vai entrar em detalhes assim que mostram como realmente a vida dela parece que o momento que ela conseguiu atingir um grau de liberdade, de autossatisfação, né, como pessoa, como profissional, aquele passado não a deixou e veio não apenas com a carga da separação, né, do divórcio, mas com a carga de ser a mãe de talvez o assassino mais cruel, né, que já houve, né. Eu vou ler alguns trechos, né, numa tradução livre para ilustrar o que ela disse. There was a time when little girls grew up knowing what they would be. They would be wives and mothers. They would be diapers, formula, and the PTA cleaning, washing, and ironing, and, of course, dinner on the table when their husband came home. Então, aqui ela coloca que as mulheres mais de antigamente eram criadas para serem donas de casa. E cuidar das crianças, principalmente, trocando fraldas, limpando a casa, lavando louça, passando roupa e, claro, colocando o jantar
na mesa quando o marido voltasse do trabalho. Então, as suas vidas eram sobre as obrigações familiares, as vidas das mulheres, né? Tanto em relação aos pais, quanto em relação aos maridos e crianças. A maioria não tinha educação formal, né, não tinha emprego também. Elas estavam travadas nesse destino pré-determinado. Mais tarde, se o casamento durasse, continuavam a exercer suas obrigações de esposa, mãe e vovó, sem reclamar, né? Mas o que aconteceu quando a mulher galgou, né, o estilo de vida e liberdade e começou a se revoltar contra o casamento que não dava certo? Algumas, depois que as crianças estavam crescidas, retornaram para a faculdade, para a escola, né, para estudar e conseguir um trabalho. E conseguiram alcançar carreiras satisfatórias. Uma mulher pode ou não ficar com seu marido pro resto da vida. Mas uma mulher que tem filhos com ele e está emocionalmente fixada, né, vinculada a eles até a morte, desde o nascimento até a morte, de um modo único e intangível. As mulheres dificilmente são elogiadas pelo bom trabalho com seus filhos. Mas se suas crianças falham, ela é questionada e imputada de responsabilidade por essa falha. Se a falha dessa criança, desses filhos, vai além do comportamento aceitável pelos padrões da sociedade e conhecimento público, a sociedade em geral vai adicionar uma condenação dessa mãe para além dos filhos, do filho, né, no caso, e culpá-la. A censura é severa e pode destruir a carreira e a vida dessa mulher também. E ela, assim como o pai, né, se perguntou também. As I said there, spent from tears and grief. Então, entre lágrimas e encarando a realidade de como insignificante o Jeff deve ter se sentido nas nossas vidas, como nós teríamos sido tão insensíveis, como que eu pude ser tão desatenta a esse sentimento. Então, ela ficou procurando respostas também, assim como o pai, né? Em busca de respostas. Aí ela coloca Joyce Flint Demer. Flint era o patronímico, né? O sobrenome do pai, que ela adotou assim que se separou. Era uma pequena concessão. Mas eu insisti em adotar, mudando meu nome para incluir o meu nome de família e, de certa forma, me senti mais independente e confidente. Aqui ainda não havia tido a descoberta dos crimes, né? Foi quando ela se divorciou. O pai dela tinha recém-falecido e ela, de certa forma, sentiu a remoção de um peso, porque era muito difícil a convivência com o pai, né, que havia abusado dela. Ela coloca que o divórcio não foi fácil, né, foi difícil. Ó, o pai dela, Rock Flint, morreu em 76. Exatamente no ano anterior, ela fez a última visita para ele em 20 anos, numa clínica, onde ele estava hospitalizado. E pela primeira vez, ela se sentiu segura em relação a ele. Ele não podia mais machucá-la, ele teve câncer terminal e não poderia machucá-la mais. Ela não deixa muito claro que tipo de abuso que ela sofreu aqui, né? Se seria um abuso psicológico, físico, mas talvez seja um narcisista, né? Porque ela apresenta traços também de narcisista.
embora ela também coloque bastante partes tocantes em relação ao filho, se fizermos aqui um apanhado das folhas que ela escreveu, 70% vai ser sobre ela e muito pouco sobre o filho, né? Mais sobre a situação. Diferente do pai, que relata realmente, ele vai buscar essas respostas no convívio com o filho. Ela não apresenta nenhum convívio aqui. É óbvio que ela teve, mas como que isso não ateste, como que isso não estava lá na memória dela, né? Nessas buscas, né? Ela verbaliza essa busca, mas ela não traz aquela memória familiar, né? Por mais que o casamento fosse ruim, era o filho dela, né? Então, um traço narcísico ela tem. A gente pode ver isso até na série também, né? Claro que isso não desmerece o fato de ela ser uma pessoa que sofreu. O narcisista às vezes sofre consigo mesmo também, né? Assim como o borderline, são pessoas que enquanto não encontram tratamento, e nesses anos 70, 80 era muito difícil, não tinha ainda medicação. Essas pessoas sofrem muito consigo e com terceiros. A vida é muito pesada para elas. Diferente do psicopata, né? Então ela coloca que ela voou sozinha pro funeral. Ele morava em outra cidade, o pai, né? Os garotos já estavam grandes o bastante para se cuidarem por alguns dias e o Lionel não ia se sentir confortável de ir com ela, né? Ela queria enterrar o homem que tinha emocionalmente e fisicamente abusado dela por anos. Para ela isso era simbólico, né? Ela precisava fazer isso. Deve ser uma sensação muito ruim, né? De você ter uma pessoa que, né, de quem você, o teu pai, tua mãe, né, uma pessoa, é muito difícil psicologicamente, né? Porque ao mesmo tempo que você tem aquele amor inato, você tem esse sentimento contraditório. É uma disrupção psicológica muito, muito profunda. Então ela queria botar o passado no passado, né? E achar um pouco de paz no seu coração. Mas ela não conseguiu. Ela estava muito triste, né, depressiva, e estava presa a ele pelas memórias de dor. Talvez tenha sido esse o problema, né? Esse marcador psicológico da vida dela, ela acabou levando para o casamento, mas continuou vivendo nesse passado de dor lá. Então ela não conseguiu desenvolver, talvez, adequadamente. A gente vê nos filmes ali, Super 8, que aparentemente era uma família normal até, mas o filme não consegue retratar, né, o dia a dia emocional. Até que ponto ela conseguia fazer uma demonstração de sentimento para os filhos, né? Essa que é a questão. Então ela coloca que ela viu o corpo do pai dela e o casamento dela era como aquele corpo. Estava morto. Estava morto há bastante tempo. Estava mais frio do que o corpo do pai dela. O dia que ela retornou para casa, confrontou o Leonel e pediu o divórcio. E anunciou para ela mesma que ela não seria mais a Joyce Demer, né, mas seria a Flint. E ela adotaria o nome de solteira, né? Foi um ato de rebeldia da parte dela, ela reconhece. Algo que eu não entendia naquela época. Eu estava contando ao meu marido, ao mundo, especialmente a mim, que eu não era mais a pessoa que aceitou o abuso, a negligência e a degradação. Eu não era mais Joyce Flint ou Joyce Demer. Ela acreditava que talvez por mudar o nome, na mente dela, algo mudaria, né? A independência viria do marido dela. A mudança de eventos na vida dela, as causas do divórcio, ela diz que não são muito importantes. Ela coloca que o pai dela obrigou ela a casar. E ela já sabia que ele era o oposto do que ela tinha de familiaridade como uma família. A personalidade dele era muito diferente da dela. Ele era quieto, o Lionel introspectivo, e ela alega que sofreu, né,
abuso tirânico, negligência, abuso verbal do Lionel também. Ela disse que não era nada novo. Essa era a única coisa comum que tinha na personalidade do Lionel pro pai dela. Naquela época, ela fez o que ela achava necessário, né? Enfim, para se livrar de ambos, tanto do pai dela quanto do Lionel. O divórcio levou mais de 2 anos, começou amigavelmente com um encontro familiar. O nosso primeiro em 16 anos de casamento. É isso que eu digo. Eu acho que eles não tinham muito convívio familiar como uma família normal, né? Eles conviviam. Ali havia uma frieza emocional de todos os membros, né? Então as crianças não tiveram como desenvolver isso. Lógico que numa estrutura normal, que nem a do David, isso não foi tanto problema. Ele deve ter resolvido isso depois com terapia e tal. Agora já no predisposto psicopata, que era o Jeffrey, isso realmente deve ter estimulado, né, catalisado esse lado perverso dele. Ela comenta que explicou nesse episódio do encontro familiar, né, para os filhos que ela ia pedir o divórcio, que daí eles iam decidir com quem ia ficar cada um. Mas ela sentiu uma certa frieza assim dos meninos. Ela achou que eles não tiveram assim um comportamento muito normal, vamos dizer assim. Eles ficaram em silêncio e isso me incomodou. Me fez sentir ansiedade. Eu percebi que nenhum de nós jamais tinha expressado os nossos sentimentos um com o outro. Raiva e algo mais superficial, assim, de afeto, sim, mas não os nossos sentimentos, aquilo mais profundo, né? Então, eles nunca realmente... A conclusão dela é essa, né? We had shared life during our time as a family and share less at the announcement of the end of our family. Então, não fizemos isso antes, não é agora que faríamos, né? No final da nossa família. Saímos todos em silêncio da sala. Naquela noite, o David, que estava com 9 anos, veio para o nosso quarto e me perguntou quem que ia adotá-lo depois do divórcio. Ele não compreendia, né? Era o menorzinho. Quem que seriam o seu pai e mãe novos, ele deve ter imaginado, né? Eu não me lembro de ter dito boa noite para o Jeff naquela noite. Suponho que ele simplesmente foi para o quarto como usual. Ele já era adolescente, né? Então, isso agravou mais ainda a falta de diálogo ali. O Lionel concordou, né, em começar o divórcio. Contratou um advogado. 2 semanas depois, anunciou que ia lutar pelo casamento. Aí ele mudou de ideia, ele disse que não queria mais o divórcio, queria ficar casado, mesmo que isso significasse viver junto, mas dormir em quartos separados. Essa era a proposta dele, como colegas. Eu queria sair, eu queria ser livre da insanidade sufocante. Eu queria minha independência. Eu estava determinada a lutar por minha liberdade. Não importa o custo que custasse, mas de fato o custo se tornou muito alto no final. Eu o acusei de ser chauvinista, de agressão emocional, de me minar constantemente, de tentar me enforcar antes de dormir. Ele me acusou de ter um caso, de ser psicologicamente desequilibrada, e o nosso divórcio teve o destino que teve. Nos acusamos mutuamente de muitas coisas. Qualquer coisa era motivo para
acusação mútua. Então ela reconhece que houve exagero de ambas as partes, né, na briga judicial. Todavia, no fim da separação, eu percebi um pouco da dor que ele sentia e eu compreendi. Talvez pela primeira vez desde que se conheceram. Numa conversa rara com os garotos sobre o pai deles, depois de terem visitado, eu aprendi que eu fiquei sabendo que ele os levara ao hotel onde ele estava, né? E os apresentou para sua namorada. E a sua afeição pelos garotos ficou bastante clara nessa conversa que os filhos dela estavam, né, daí para ela, do encontro. Seu orgulho estava profundamente ferido e era um modo de ele reaver sua dignidade, né, esse novo relacionamento. Ele gostaria de ficar próximo dos garotos, né? E daí ela percebe que ela não era a única rejeitada. Ele também tinha sentimentos, né, o pai. E se sentia, né, carente de amor, de atenção. Ele foi muito criticado, né, pela imprensa, expondo as crianças. Também ficou confuso. Foi muito criticado por ter essa namorada talvez um pouco recente. A imprensa estava matando, né, naquela época a família, o restante da família, porque estava em evidência, né? Foi muito difícil para todos eles. Eles estavam tecnicamente casados, né? Ainda era uma sociedade um tanto conservadora por mau sentido, assim, né? Eu entendia por ter arranjado esse relacionamento. Eu sabia que era o seu orgulho que estava o dirigindo, né? E não o culpo por isso. Ele precisava de alguém, né, para compartilhar as frustrações, etc. Aí no fim do divórcio, 2 anos depois, eu tinha muito pouco sentimento por ele ainda e empatia. Eu nunca conversei com ele de novo. Eu falava com ele através das minhas crianças, da minha mãe e dos meus amigos. Assim que meu mundo expandiu, eu dividi a minha história de divórcio e guerra com os outros, mas nunca falei com ele de volta. Eu estava feliz pela custódia do David, num acordo com o Lionel. Ele pagaria pela educação universitária dela e ele ficaria com a casa. Esse foi o acordo. O advogado dela a orientou, né? Por causa da animosidade entre ambos, que ela devia deixar a casa sem que o Lionel soubesse. Eu lembro bem, aqui um episódio importante que na série é retratada simplesmente como ela abandonando ele, assim, e dando a entender que esse abandono que provocou tudo o que aconteceu, que daí o alcoolismo dele teria surgido ou agravado, né? Embora possa ser uma meia-verdade, não é só isso, né? Veja bem o que ela coloca aqui. Eu me lembro perfeitamente o dia que eu deixei a casa. O Jeff sentado na porta com o Frisky, que era o cachorrinho. Ele me viu em silêncio, permaneceu em silêncio assim que eu entrei que eu peguei a pista. Ele decidiu ficar, assim ele poderia começar na Ohio State University, mesmo sabendo que ele teria que enfrentar o nervosismo do pai, sabendo que ela havia o deixado, né? Eles discutiram isso, ele já era maior de idade, já entendia, né? Ele disse, inclusive para ela, que ele não estava preocupado com isso, que ele daria um jeito. He said he would rather stay on a little longer in the home. Ele disse que ele ia ficar pouco na casa, né? Até começar lá, eles vão dormir na universidade, né?
Eles ficam no campus, né? Se quiserem. E ele se ajustaria, né, com a nova situação. Mas daí ela comenta assim que talvez isso tenha a convencido de não insistir, né? Ela até poderia ter insistido para ele ir de forma mais veemente, mas olha o que ela coloca aqui. Ela conhecia a personalidade dele, né? Jeff nunca gostou de mudança. Ele nunca mudou. Ele era muito lento para se ajustar a novas rotinas. Então ele escolheu ficar. Mesmo que a mobília tivesse sido removida, que seu irmão e eu fôssemos embora. Ele disse que ficaria ok. Eu implorei para ele, tentei convencê-lo de vir conosco, mas ele já tinha 18 anos e era responsável por si. Né? Eu posso segurar isso, mamãe. Ele disse, vai, pode ir. Então ela foi. Ela com lágrimas nos olhos, com o coração abalado. Não porque ela estava indo, mas porque ele estava ficando para trás. Ela estava triste dele ficar. E ela sabia que isso seria o melhor para ele. Ir para a faculdade na primavera de qualquer modo. Mas ela reconhece que ela não estava pronta de deixá-lo para trás, mesmo tendo 18 anos. Né? Ela estava, inclusive, esperando um novo começo com seus filhos. Né? Ela esperava que talvez pudesse ser um recomeço para toda a família. Né? Pelo menos para os 3. Ela e os filhos. Mas ela teve que aceitar que seria só o David. E dessa forma foi. Então ela dirigiu de Ohio até Wisconsin para a casa da mãe dela. Para ficar um tempo lá até conseguir arranjar um outro imóvel. E curiosamente aqui, a mãe dela tinha recentemente se divorciado do pai também. Ela era uma mulher forte, estava trabalhando como garçonete num café, morando sozinha e muito bem. Eles chegaram a morar também no apartamento da tia. Ela daí foi arranjando empregos, né, empregos estranhos, segundo ela, para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Mas foi bom. Ela conseguiu galgar a responsabilidade por ela, pelo filho, né? Que ela tinha que criar. E estava gostando do novo início. Estava mais satisfeita do que a vida que ela tinha antes. Então ela alcançou a independência, degrau por degrau. Daí ela decide voltar para a universidade, né? Para retomar os estudos. E encontrou um monte de jovens energéticos, lógico, né? Ela era a mais velha da sala. E ela muito dedicada, se formou com laude, né? E depois magna cum laude no programa de graduação. Foi cansativo, mas muito satisfatório e tal. Até o verão, eu mandava o David, né, para o pai, para visita de verão. Aí ele já era adolescente, estava mais a par, né, mas ela não imaginava que seria a última vez que ela o veria por muito tempo. O David sempre esteve emocionalmente mais disponível para ela, né, eles se davam melhor. Ele era extrovertido como ela, gostava de pessoas e era um homem muito delicado. Não era como Lionel e Jeff, fechados e introvertidos. Emocionalmente não disponíveis e que não gostavam de dividir muita coisa. Me aborrecia o grande acordo que o Jeff
fazera com seu pai nesse sentido. Mas eu tinha que aceitar e levar a vida sem ele, embora eu o amasse muito. No aeroporto, eu beijei e abracei o David, disse o adeus e aguardei o seu voo até Ohio. Nenhum de nós estava pronto para o que viria. O Lionel aparentemente decidiu que ele queria de volta o David também, permanentemente. E o David já tinha idade para decidir o que ele queria. Ela coloca que o pai dele, na visão dela, ele tentou comprar ele, o David, com coisas materiais, né? Ofereceu também uma escola privada para garotos. E essa generosidade aparente acabou convencendo. Ela ficou devastada, ela perdeu os 2 filhos para este homem que eu tentei desesperadamente correr de. Não podia acreditar que eu voltava para casa sozinha. Depois eu só consegui ver o David anos depois como soldado. Estava mais parecido com o Lionel than even his brother. He was lost to me. Essas impressões aqui são típicas de uma narcisista, né? Uma das características do narciso é a hipersensibilidade. Eles precisam aplacar sua carência emocional, então uma personalidade mais introspectiva, ou que não fique fazendo DDR 24 horas por dia, para eles vai ser insuportável. Isso tem que pontuar aqui. E muito provavelmente o filho dela, o David, escolheu ficar com o pai porque ele era mais equilibrado. Isso a gente tem que dizer, né? O que, mais uma vez, eu coloco, não desmerece o sofrimento dessa mulher, né? Como ela não conseguia tratamento adequado na época, né? Isso foi levando a família toda para um buraco. E quantos não, né? Auxílio psiquiátrico, nesse sentido, veio muito recentemente, com medicações mais modernas, mais precisas, né, no tratamento. Ela conta que ela tinha até um certo convívio com as crianças, né? Mesmo com o Jeff, passou alguns natais com ela. Ela perdeu o irmão por uma doença rara, Lou Gebrigt's, e era o irmão favorito dela, foi muito difícil. Depois morreu a mãe dela. Então foram anos bem excruciantes assim para ela. E ainda assim os filhos, né? Acho que ela só tinha o trabalho mesmo, os amigos, os colegas de trabalho daí. Assim, mais próximo, porque eles moravam em cidades diferentes, né? É complicado. Ela escrevia, né, pro Jeff, mas ele não respondia as cartas, ele insistia em não responder. Ela tentava falar com ele no telefone, ele não respondia as perguntas, ou respondia de forma monossilábica. Ela sentia que estava perdendo ele. Perguntava para ele se estava tudo bem, mas ela sabia que algo não estava indo bem. No pit of her stomach, né, como eles dizem. E ela não conseguia, né, alcançar essa questão, e ele não se abria. E ela tentou muitas vezes quebrar essa parede para saber o que estava acontecendo, quebrar suas defesas, mas uma carta que escrevi para ele fica na minha memória. No final da carta eu escrevi: I don't care if you're ex-murder or gay or whatever. Eu não me importo se você é um ex-assassino, gay ou qualquer coisa assim. Só me responda ou me ligue. Me diga que você está bem e vivo. Mal sabia eu, naquela época, que essas palavras, escritas em desespero, eram verdade. Eu não tinha como saber que isso era verdade. Eram as piores coisas que eu podia imaginar à época. Eu perdi tanto naqueles anos. Os meus garotos, o meu irmão favorito, minha mãe. Foi doloroso. Eu tive que lutar contra a depressão, que me ameaçava costumeiramente.
Minha salvação era me lembrar que eu lutei pela minha liberdade e educação. Eram muito importantes para mim. Havia alguns episódios, todavia, que eu imaginava que o preço a pagar foi muito pesado, muito forte, muito caro. Mas eram peças da minha cabeça. A minha vida estava melhor pelas mudanças. A mudança era difícil, mas era necessária. Eu sentia falta dos meus filhos terrivelmente, da minha mãe e do meu irmão. Mas eu não sentia falta da vida que eu tinha com Lionel. Apesar dos desapontamentos e das perdas, era melhor assim. Paradoxalmente, foram os melhores e os piores tempos da minha vida. Ela foi escolhida representante de turma, participou até de um show na televisão para falar, né, sobre estudantes mais velhos. Trabalhou como disc jockey numa estação de rádio, liderou um simpósio, organizadora de seminário, mulher para mulher, arranjou um namorado. Aqui ainda antes da descoberta dos assassinatos, né? Ela estava indo muito bem assim na vida pessoal. My position at AIDS clinic was fulfilling as well as challenging. Ela estava satisfeita, né, de trabalhar com os contaminados, né? Ela sentia que tinha se encontrado profissionalmente na vocação dela, né, de ajudar essas pessoas. Ela estava profundamente afetada pelo sofrimento de seus clientes e tentava manter neles uma atitude positiva. Instintivamente ela encontrava as palavras, né, para amenizar sua dor, esperando que pudessem dar um adeus, um último adeus para seus parentes de forma compreensiva e carinhosa. Encorajava-os, né? Tudo estava maravilhoso, do jeito que eu gostaria que estivesse. E daí, de repente, eu senti uma apunhalada no meu peito. Eu esperei muito, 4 meses. Eu me recusava a acreditar. Não era para isso que eu tinha me dedicado tanto. E finalmente eu fui forçada a pôr a negação de lado. O pai do Jeff também passou por esse momento de negação, né? Ele diz que chegava a pensar, não, alguém deve ter conduzido como mandante dos crimes, alguma coisa assim. Mas daí uma hora caiu a ficha, definitivamente. Ela teve câncer ainda, câncer de seio. Uma amiga dela disse para ela ligar a TV, né? Viu o noticiário das 6 horas, onde ela viu a história de canibalismo, tortura e mutilação no apartamento do seu filho, né? Evidência de múltiplos assassinatos. Não conseguiam contar ainda os corpos porque estavam todos separados pelo apartamento, no freezer, etc. Eu fiquei horrorizado. Ele tirou uma licença do trabalho, ficou sabendo que ele estava preso, né? Mesmo sob essas circunstâncias horríveis, nós não conseguimos falar um com o outro, confortar um ao outro. Ninguém ligou. Aqui ela está falando de Lionel, né? Mas resolvi eu ligar. Contactei o advogado do Jeffrey. Ficou surpreso de saber que eu existia. Ninguém se preocupou em dizer que o Jeff tinha uma mãe. Mas ele comentou sobre o Jeff, sobre a situação, sobre o que ia acontecer. Ajudou bastante. Eu estava muito impressionada com tudo. E ele recomendou fortemente que eu ficasse escondida, sentindo que a imprensa, quando descobrisse que Jeff tinha uma mãe, iam stalká-la, né? Iam persegui-la. Poderia até estar em perigo. Eu
não segui o seu conselho, fiquei mais ou menos 3 meses meio escondida dos amigos. Uma hora me descobriram. A mãe do monstro. Isso foi só o começo. Descobriram meu número. Quando eu consegui finalmente retornar ao trabalho, não sofreu assédio. Eles tiraram a mesa dela. Ela guardava uma foto. Uma vez ela teve uma discussão com o gerente lá antes de tirar a licença. Que ele queria que ela, um novo gerente, queria que ela tirasse a foto dos filhos. Né? Ela falou, não, essa aqui é minha família, não vou tirar. Aí ela tirou a licença. Quando ela voltou não tinha mesa, não tinha. Botaram a mesa lá numa sala lá atrás onde os clientes não apareciam e as fotos haviam sumido, jogaram fora tudo. Meus amigos eram minha única fonte de conforto. Os meus empregadores pararam de me ajudar, de me suportar. Ela fez cirurgia de câncer do seio e ela sofreu isolamento. Né? Ela começou a ter dificuldade para conseguir um outro emprego. E ela sente que ela ficou marcada, né, pro resto da vida, como a mãe do monstro. Ela comenta um relacionamento que ela ia iniciar, estava indo bem, daí ela decidiu comentar, né, confessar que ela era mãe do Jeffrey Dahmer e o cara ficou muito embaraçado, assim, ela sentiu que ele até quis dar prosseguimento, mas ela achou melhor não. Então, também ela estava muito emocionalmente abalada, né. Uma vez, ela teve uma vizinha que estava grávida e ela convidou-a para conhecer o bebê na maternidade. Era bonito, bem decorado, em tons pastéis. Todos esperando, né, o bebê, a nova vida que viria. E assim que eu entrei e me dei conta de tudo aquilo, ela desabou, né? E essa depressão daí só cresceu, sufocando-a. Quando o seguro-desemprego acabou, sem prospecções de trabalho e sob o tratamento de câncer, senti que tinha chegado ao fim do poço. E daí o Jeff me manda ainda uma cópia do livro do pai, para completar a devastação. Eu simplesmente não conseguia mais suportar e resolvi escrever meu testamento, deixando tudo para o David, um carro e os poucos bens que eu tinha. A Joyce acabou falecendo do câncer de mama em 2000, muito debilitada. Antes disso ainda ela tentou suicídio, não conseguiu. E não consta muito detalhes sobre isso em nenhum dos dois livros, mas provavelmente aí algum apoio surgiu, né?